Milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, meus amigos. Que alegria de estar aqui hoje, dia 12 de outubro, um dia muito especial, que a maioria de nós podemos nos dedicar às nossas crianças, quem tem filho, quem tem neto, quem tem criança na família, mas também, como sabemos, cada um de nós tem uma criança que vive dentro de nós, que precisa ser acolhida. Hoje é um dia muito especial e eu daqui a pouco já conto para vocês por quê. Primeiro eu queria dar boa noite para quem chegou aqui primeiro, como a Maristela, que é sempre uma das primeiras a chegar, a Ana Couto, a Ariadne, minha amiga lá do Núcleo Kardecista Antônio Pereira de Souza, junto com a Socorro, o Fabiano, lá de Pernambuco, todo mundo, a Regina, toda a turma que está aqui, a Graciara, minha querida amiga, lá do Centro-Oeste, ora está em Goiás, ora está em Brasília, Nancy, Carlos Matinês, Sueli, minha querida amiga, que também está aqui, e também o meu querido amigo Bruno Tavares, de Recife, da Casa dos Humildes, um dos maiores divulgadores da doutrina espírita no mundo digital. Para quem não conhece ainda, que eu acho pouco provável, se você estuda a doutrina espírita, você ainda não tem encontrado o conteúdo do Bruno Tavares, que é um conteúdo muito vasto, desde coisas impressionantes e interessantes da história do espiritismo, até um conteúdo muito fundamentado. Ele traz muita coisa do Herculano, fala bastante sobre Kardec, e todos nós precisamos falar cada dia mais sobre Kardec. Então, se você não conhece ainda, vai lá no YouTube, se inscreve no canal do blog do Bruno Tavares. Não deixe para depois, e eu tenho certeza que na próxima semana vocês vão estar me agradecendo. Por sinal, no sábado eu fiz uma entrevista com ele sobre o espírita no mundo digital. E todos nós sabemos o quanto precisamos refletir sobre esse assunto. E também vocês já sabem que eu lancei um documento algumas semanas atrás falando sobre todos os cuidados que as pessoas precisam ter no mundo digital. O pessoal do Facebook, a Inês, a Paula Moraes, eu não acompanho muito, eu nunca falo muito com o pessoal do Facebook, porque eu não tenho Facebook, tá, pessoal? Peço desculpas, mas uma boa noite para vocês, Vera, Vlamir, Paulo Moraes, essa turma toda aqui, a Eliânia. Então, gente, um grande abraço para vocês. Eu vou já falar porque o dia de hoje é muito importante. Como vocês sabem, nós estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, que é esse livro aqui, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, escrito pelo espírito André Luiz. Então, você que está chegando agora, você que não sabe ainda que estudo é esse, eu estou falando para vocês porque tem uma turma que já nos acompanha há 10 semanas. O que é esse estudo, pessoal? Esse estudo é o estudo do 4º livro da série chamada Série da Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, que começa com um livro muito famoso, muito conhecido, que virou filme, que se chama Nosso Lar. Então, quem não leu Nosso Lar ainda também, e quem não leu o livro seguinte, que é Mensageiros, que para quem estava domingo comigo na live com o Rossandro, com o Marcel, que é o biógrafo de Kardec do Chique,
com o Wagner Assis e com a Magali, que é o pessoal que fez o filme. Então, já viu que o Mensageiros vai virar filme em 2021 para 2022. Então, corre lá e lê também, porque o primeiro livro é o Nosso Lar, depois o Mensageiros, depois o Missionários da Luz e depois Obreiros da Vida Eterna. A gente para aqui no quarto, depois continua também, tem O Mundo Maior, Libertação, tem uma série de outros livros. E nós vamos hoje falar de um capítulo muito importante desse livro, que é um capítulo de transição. Por isso que eu falei que o dia de hoje é especial, porque desde o início dessa série, que é um estudo que não é um estudo de leitura, aqui eu não faço a leitura completa do livro, então quem quiser estudar o livro fazendo a leitura completa, tem outros estudos no YouTube, ou lê o livro sozinho em casa, escuta a radionovela lá do Grupo Jericó, que eu adoro, que eu já recomendei aqui também. Aqui nós olhamos o que se chama easter eggs. O que são easter eggs, pessoal? É um termo em inglês usado, é um ditado muito comum entre os jovens, pessoas mais jovens que nós, que falam de coisas escondidas que as crianças precisam procurar. É uma brincadeira muito comum no mundo anglo-saxão, que as crianças, você esconde os ovos da Páscoa para a criança achar. Então, toda obra, todo filme, os autores, os diretores têm mania de colocar coisas escondidas para que as pessoas identifiquem. Aqui não é diferente. Na série André Luiz, tem muita coisa que existe de conteúdo, tem muita coisa que tem ensinamentos profundos, mas que muitas vezes, porque nós estamos lendo com um ritmo de romance, digamos, ou na dinâmica de romance, nós deixamos passar batido. Então, o objetivo desse estudo é pegar essas coisas assim, que parecem coisas, muitas delas parecem coisas aleatórias, e transformá-las em um conteúdo profundo que faz com que a visão, a nossa visão em relação a esse livro, possa se transformar. Esse livro geralmente é estudado por quem se interessa pelo fenômeno do desencarne, da morte do corpo físico. E ele geralmente é recomendado para os estudiosos, para que as pessoas, para entender esse processo do desencarne, estudem alguns dos seus trechos, ou até leiam o livro completamente. Mas, conforme eu já venho falando há algum tempo, o estudo desse livro tem uma profundidade um pouco maior do que só falar sobre o processo de desencarne. Parte da importância desse livro está na criação dos vínculos do plano espiritual, dos vínculos que nós criamos por meio da tarefa no bem. Vimos também que a Terra tem várias esferas, que aqui na Terra não só existe a crosta, nosso lar, não só existe o abismo onde estava o lar de Fabiano, não só existem... não é tão simples quanto erraticidade e crosta. E erraticidade, quando a gente pensa, é aquele processo. Quem não está no umbral está em alguma colônia ou está aqui na Terra. Não é bem assim. André Luiz nos mostra aqui, inclusive por meio do discurso do Asclepios, uma entidade evoluidíssima que ainda faz parte do nosso planeta Terra. E tantos outros, tá? Então vamos lá. Vamos falar porque esse capítulo é um capítulo especial. Porque hoje eu vou falar sobre os obreiros da vida eterna. Vocês lembram que no início do estudo eu falei para vocês que no Nosso Lar, a introdução de Emmanuel sempre faz o prefácio das obras que foram psicografadas por André Luiz por meio do Chico Xavier. E no livro Mensageiros e no livro Missionários da Luz, ele deixa muito claro que o título do livro está relacionado àquele grupo que vem fazer uma missão na crosta. Ou seja, os mensageiros é o grupo de André Luiz que vem como mensageiros aqui na Terra. No Missionários da Luz, é o grupo dos Missionários da Luz que vem aqui acompanhar alguns grupos mediúnicos. E aí, quando nós olhamos o Obreiros da Vida Eterna, nós pensamos, os Obreiros da Vida Eterna é o assistente Jerônimo, o André Luiz, o ex-padre Hipólito, a enfermeira Luciana. São esses queridos irmãos que vêm para cá, para a Terra, para ajudar no desenlace de 5 irmãos. A missão principal desse livro
é que esse grupo dos nossos amigos, que nós já chamamos de nossos amigos porque estamos íntimos deles, na verdade, eles vêm à Terra, estão vindo para a Terra para ajudar no processo de desencarne de 5 espíritos encarnados. Ora, hoje nós chegamos nesse dia. Nós chegamos no dia que André Luiz chega junto com o assistente Jerônimo e o resto de sua equipe na crosta para auxiliar o processo de desencarne desses irmãos. Então, hoje nós vamos conhecer quem são esses espíritos encarnados, essas almas, essas criaturas humanas que estão aqui, que vão receber essa visita tão especial para ajudá-los a desencarnar. Olha, eu tenho aqui a Graciara dizendo que já leu toda a série André Luiz. Graciara, você acredita que eu não tinha lido Obreiros da Vida Eterna ainda? E aí, o que aconteceu? Quando eu peguei esse livro, eu não consegui mais parar de estudá-lo. Foi aí que eu decidi criar esse estudo, né, que é um estudo, digamos que é um grande seminário, para falarmos sobre Obreiros da Vida Eterna. Pois bem, pessoal, nós sabemos de tudo que aconteceu até aqui. Para quem ainda não sabe, tem que voltar nos episódios anteriores. E olha, pessoal, eu vou perguntar para quem está aqui online, tanto quem está no Facebook, para quem está aqui também no YouTube, para escrever para quem chegou agora, quem chegou hoje, se vale a pena a gente dar uma olhada no que ficou para trás no livro. Eu garanto a vocês que foi um estudo muito bacana, que a gente trouxe assim coisas bem especiais com muito carinho, que é um estudo que a gente passa um bom tempo preparando para poder trazer coisas úteis efetivamente para todos que estão aqui estudando. Então, pessoal, queria que todo mundo falasse aí e dissesse para quem está chegando agora se vale a pena. Antes de tudo, não esqueçam, curtam aqui o vídeo, compartilhem com os amigos que não estão aqui ainda, porque hoje é feriado, algumas pessoas podem ter esquecido do nosso estudo. Eu queria pedir a vocês para curtir já o vídeo, e vocês sabem por quê? Porque é importante que esse vídeo seja curtido para que ele alcance mais pessoas por meio do algoritmo. Quem acompanha meu trabalho sabe o quanto eu tenho explicado isso para o movimento espírita, do como a gente precisa compartilhar, curtir, recomendar os vídeos espíritas, assim como nós fazemos com os memes, né? Chega um meme engraçado, chega alguma coisa bacana, a gente compartilha. Então vamos fazer com o conteúdo espírita também. Então, gente, agora chegou a hora e os nossos amigos se despediram da Casa Transitória de Fabiano. Disseram tchau para a irmã Zenóbia e agora partiram para a crosta. E hoje nós vamos conhecer esses 5 amigos que vão receber a visita do assistente Jerônimo e do nosso querido André Luiz, do Padre Hipólito e da enfermeira Luciana. Então, como sempre, eu vou ler o primeiro parágrafo e depois nós vamos direto ao ponto aqui, pessoal. Então, eu vi o André Luiz narrando: conduzindo equipamento indispensável ao trabalho, despedimos-nos da instituição socorrista, colocando-nos a caminho da crosta. Então, a equipe se despediu da Casa Transitória de Fabiano e agora seguem para cá. Estão vindo para cá, para a Terra, que eles chamam da crosta terrestre, para executar a tarefa central, como eu falei, do livro, que é acompanhar o desencarne de 5 irmãos. Então, pessoal, vocês vão ver como cada um desses personagens são diferentes um do outro, mas que tem um ponto em comum muito peculiar, que é esse ponto que os faz tão especial. Agora, o que vale lembrar, gente, tem uma coisinha aqui que eu queria lembrar a vocês, que eu não sei se vocês recordam, mas o Jerônimo está vindo com o André Luiz e com os outros nossos 2 irmãos para cá, para a crosta, para ajudar no desencarne desses 5 espíritos, mas ele não decidiu fazer isso por conta própria. Essa foi uma solicitação de entidades de hierarquia superior em nosso lar. Não foi o Jerônimo e o André Luiz que falou: vamos lá ajudar esses 5 casos de desencarne. Foram espíritos superiores a ele. E olha que o assistente Jerônimo, como a gente já viu, é um espírito, a gente vai ver aqui nesse capítulo hoje também, é um espírito assim, digamos, muito bem resolvido do ponto de vista espiritual, e vocês vão ver por quê. É um espírito evoluído. Então,
e entidades hierarquicamente superiores a eles designaram que eles tinham que vir fazer essa atividade. Então, eu queria, quem anota aí, tem muita gente que anota, sei que a Regina anota, a Isabel, tem muita gente que anota as coisas que eu vou falando, que depois eu vou amarrando ao longo das semanas. Anota aí. Isso foi uma solicitação dos espíritos mais superiores que eles. Olha, vocês vão lá na Terra e vão ajudar esses 5 irmãos a desencarnarem. E eles vão usar, para esse processo, a casa transitória de Fabiano como um ponto de referência. Eles vão ficar como, sabe aquele posto avançado? Sabe aquele trailerzinho que fica ali no meio do caminho para poder tirar a identidade, para tirar documento? É um posto avançado da secretaria, um posto avançado. Eles vão ter ali uma base para fazer o trabalho deles. E a gente já tem uma pista por quê, né, pessoal? A gente vai ver um pouco mais para frente, mas vocês lembram que 2 semanas atrás, 2 semanas atrás exatamente, nós vimos aquela cena de uma criança ainda encarnada, trazendo uma pessoa ainda encarnada ao longo do sono para fazer um tratamento na casa de Fabiano. Então a gente imagina que o processo, usando a casa transitória de Fabiano, tem alguma coisa a ver com esses irmãos encarnados. Então vamos para frente aqui. E André Luiz, como sempre, sendo André Luiz, ele fala um pouco mais para frente aqui, para quem está com o livro. Intrigado, ao verificar tanta cautela, porque ele viu que existia uma cautela muito grande, como as coisas eram feitas, eu vou explicar já um pouquinho mais para frente, vocês vão entender. Meu caro assistente, a cautela para fazer esse trabalho de processo de desencarne. Aí André Luiz, curioso, pergunta lá para o Jerônimo: todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? É essa cautela que ele está falando. Pois tanta cautela, 4 espíritos, uma clarividente, um espádrio super evangelizado, um espírito evoluído como Jerônimo, e eu, médico, estudioso, estou vindo para cá com tanta cautela para ajudar esse desencarne. E aí, gente, a primeira pergunta é a pergunta de André Luiz aqui, ele já se faz a gente. Todo mundo sabe que nós temos uma hashtag aqui famosa que é André Luiz somos nós. Se quiser, já pode subir aí a hashtag para quem está chegando hoje já ver o que é, porque André Luiz é muito falado como um repórter do plano espiritual, mas não é bem isso apenas. André Luiz, muitas vezes no texto, ele se faz a gente, ele se humaniza profundamente para poder trazer questionamentos parecidos com o que nós fazíamos. E a primeira coisa que a gente pergunta aqui, em resumo, gente, é: peraí, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? E aí, pessoal, não é a primeira coisa que vocês se perguntariam, não? Não é? Peraí, toda vez que a gente vai desencarnar, tem que ver uma comitiva para ajudar a gente a se desligar? O que vocês acham? O que você acha, Graça, que está aí no Facebook? Eliane, André Luiz, somos nós. É isso aí, Valéria. Gente, toda pessoa que vai desencarnar precisa de um grupo de espíritos juntos para auxiliar nesse processo de desencarne, porque se eles estão vindo para cá para auxiliar 5 irmãos a desencarnar, a gente imagina que todo mundo precisa de ajuda para desencarnar. E se eles estão vindo para fazer esse processo, por que criaturas tão evoluídas estão vindo, ou tão evoluídas, entre aspas, a gente viu que André Luiz ainda não está tão evoluído, por que criaturas tão, digamos, especiais, podemos chamá-los de especiais, estão vindo para cá para ajudar nesse processo de desencarne? Vocês têm alguma dica? Seu Mara está falando depende. Alguma dica, pessoal? Eu vou adiantar um pouco mais para a gente poder pensar um pouco, mas eu queria que vocês escrevessem aí, tá? Queria que vocês colocassem se toda criatura precisa desse concurso. André Luiz, imediatamente a gente vai ter aqui a resposta. Mas eu queria, mais do que a resposta que a gente vai ter aqui, era a gente fazer essa reflexão. Quem já leu sabe
Quem não leu ainda, está chegando agora, não entendeu. Então, obviamente, como sempre, o Jerônimo dá aquela risadinha, né? Eu já imagino. Na radionovela a gente vê como ele dá aquele sorrisinho. Então, aquele sorrisinho, mas é um sorrisinho acolhedor, um sorrisinho que, no dito popular, pessoal, hoje seria sabe de nada, inocente, mas com muito carinho o André Luiz recebeu esse. Então, o assistente Jerônimo fala absolutamente reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei. É só uma lei, assim como a lei de nascimento. Então prestem bem atenção nesse outro trecho, tá? É um trecho muito importante. Há princípios biogenéticos orientando o mundo das formas vivas ao ensejo do renascimento físico. Poeticamente, existem leis que regem o processo de nascimento, e princípios transformadores que presidem aos fenômenos da morte, em obediência aos ciclos da energia vital em todos os setores da manifestação. Ou seja, da mesma forma que existem leis naturais para as encarnações, existem leis naturais para o processo do desencarne também. Ou seja, quando a gente fala em lei natural, a gente fala sempre em intervenção dos espíritos co-criadores, como nós vimos na semana passada, dos assistentes, anjos da guarda e etc, 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 que não é o nosso foco aqui falar sobre isso agora, mas em resumo são leis. E essas leis são obedecidas tanto para o nascimento como para o desencarne. E aí um detalhe, nos múltiplos círculos evolutivos, em todos os círculos evolutivos, isso a gente está falando do hominal, do animal, do mineral, de tudo, tá? Estamos falando dos círculos evolutivos. Há trabalhadores para a generalidade. Então, pessoal, ponto. Existe gente trabalhando sempre para fazer esses processos de encarnação, desencarnação, o processo de nascimento, morte de animais, de todos os ciclos. Está aqui. André Luiz, quem está falando. Só que aí as coisas não são assim tão customizadas. Ele fala. Entretanto, assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para atender-lhe às necessidades. Pessoal, eu vou ler de novo essa parte. Porque aqui tem um ensinamento muito profundo, tá? Vou trazer de volta. Vamos lá. Entretanto, assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para atender-lhe às necessidades. Que missões de ordem particular para atender às necessidades são essas? É essa aqui que a gente está vendo no livro agora. Ele está dizendo que para cooperadores que se esforçam mais intensamente no trabalho do progresso humano, existem missões particulares para atender às necessidades deles. Isso quer dizer que quem são esses cooperadores que se esforçam mais? Quem são essas criaturas que merecem intervenções personalizadas, além do todo o processo generalizado, como a gente viu pela lei? Quem são essas criaturas que merecem intervenções personalizadas no processo de desencarne de entidades como essas, como André Luiz? Quem é que vai desencarnar? Quem são esses cooperadores que, quando vão desencarnar, recebem? É recebido por Jerônimo, uma clarividente como a Luciana, um evangelizador como Hipólito, ou André Luiz? Quem são essas pessoas? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Quem está anotando, anota, que isso é muito importante também, porque é uma outra reflexão que a gente tem que fazer. Se a lei é para todos, existem leis que a tudo obedecem, mas aqui tem uma exceção. Aqui
tem um processo de merecimento que diz que tem cooperadores que se esforçam muito, intensamente, no progresso da humanidade, e esses recebem essas missões especiais. Mas tem uma coisa muito importante aqui. Não sei se o Bruno está aí ainda, mas tem um negócio aqui, Bruno, que eu achei que é incrível. Logo depois o Jerônimo continua, que isso aqui é um aprendizado muito profundo para a nossa compreensão verdadeira da doutrina espírita. E aí André Luiz fala, não se trata de prerrogativa injustificável. Isso não é uma coisa aleatória. Não é injustificável. E em seguida, essa frasezinha fala tudo. Nem de compensações de favor. Ponto. André Luiz aqui está falando o quê, pessoal? Ele está trazendo um ensinamento muito profundo, que se a gente parasse o estudo aqui agora e começasse a falar sobre isso, nós já teríamos mais de 1 hora. Nós teríamos uma série de reflexões. Quando ele fala que não é de compensações de favor, André Luiz desmonta completamente a narrativa de heteronomia que habita todas as religiões, em geral as religiões mundanas, e que hoje em dia, algumas vezes, visita a compreensão que os espíritas têm sobre a vida, sobre a moral do Cristo, sobre a moral pregada pelo Espiritismo, que acredita que recebemos recompensas especiais porque somos bons. O Bruno, estou vendo aí. Obrigado, Graciara. Bruno, com essa frase, o Bruno que fala muito nessa questão da autonomia e da heteronomia, gente, que é uma bandeira importantíssima, que é quando nós paramos de acreditar que precisamos fazer o bem para poder termos recompensa, precisamos fazer o bem, senão vamos ser castigados, que isso é uma dinâmica religiosa tão antiga quanto o homem, que acreditava que o homem era castigado com chuvas, com pestes, com guerras, toda vez que ele desobedeceu, fazia alguma coisa errada, e que o Espiritismo não concorda com esse tipo de moral, ele não traz esse tipo de moral para a nossa compreensão. A moral espírita é uma moral protagonizante, é uma moral no qual o indivíduo é protagonista, por meio das suas ações, da sua vontade, como diz Emmanuel, por meio das suas escolhas, ele sim ele é responsável pela sua felicidade e pela sua infelicidade. Então, aqui, não é um tipo de recompensa que eles têm porque eles foram cooperadores para o progresso humano. São leis, não são prerrogativas, e o André Luiz explica melhor essa questão aqui da autonomia logo em seguida. Olha cá, para vocês pensarem, depois refletirem, e mais tarde ou amanhã ir lá no blog do Bruno Tavares para ver sobre essa questão da autonomia, da heteronomia, que tem muitos textos dele sobre isso, para vocês entenderem bem o quanto isso é importante. E aí ele continua. O fato revela ordenação de serviços e aproveitamento de valores. Olha aqui. O fato revela ordenação de serviços e aproveitamento de valores. Não é castigo, não é recompensa, não é heteronomia, tá? É outro processo dos mecanismos da lei de causa e efeito e de ligações espirituais, de afeto, de sintonia que acontecem no plano espiritual, que a gente vê muito. O Livro dos Espíritos nos explica isso no seu capítulo da vida espírita. Eu vou continuar um pouco mais, pessoal. Se determinado colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da obra, merecerá, sem dúvida, a consideração, olha aí, daqueles que a superintendem, examinando-se a extensão do trabalho futuro. No plano espiritual, portanto, muito grande é o carinho que se ministra ao servidor fiel. Pessoal, aqui nós já temos um bom cheirinho do que vem por aí, do que a gente vai falar sobre os obreiros da vida eterna. Porque quando ele fala que existe um carinho
no plano espiritual por aqueles que se dedicam a uma tarefa, ele está falando de alguma forma no processo de meritocracia, não de recompensa. Está falando o seguinte: eu sou uma pessoa extremamente dedicada ao esclarecimento das pessoas para entender como funciona o universo digital, como eles podem aproveitar o universo digital para propagar a mensagem de Jesus. Obviamente, entidades no plano espiritual são muito interessadas com isso, estão muito preocupadas com a forma errada que muitas vezes tem sendo feito, e se eu fizer um bom trabalho, eles vão me dar um excelente apoio em relação a isso, e vão sentir o quê? Gratos, e vão ter carinho pelo meu trabalho. Todos nós que somos trabalhadores da Seara do Cristo, em um campo ou em outro, temos entidades que se ligam a nós pelo vínculo do carinho, não pela afinidade só espiritual, pela simpatia, pelo antecedente espiritual, mas também pelo trabalho que nós vimos executando. Em especial quando aquelas entidades são ligadas a esse trabalho. Eu vou explicar um pouco mais isso um pouco para frente para poder ver o que vocês acham sobre isso. Então, André Luiz, ouvindo-lhe a elucidação, lembrei-me instintivamente, olha, isso aqui é lindo, gente, dos tipos apostólicos que conhecera na existência. Não haveria contradição no esclarecimento? Olha aqui, pessoal, André Luiz, mais uma vez, André Luiz fala assim, opa, peraí, e pensa aqui comigo, por isso que a gente fala que André Luiz é muito agente, é muito agente. Pessoal, André Luiz está falando o seguinte aqui, por que tem tanto espírito bom, bacana, Jerônimo, André Luiz, enfermeira Luciana, tantos obreiros que tem tanto carinho por quem está fazendo o trabalho, e por que os religiosos que eu conheço passa por cada mal bocado? Vocês não conhecem, não? Aquela pessoa super dedicada, muitas vezes aquela mãe super amorosa, super afetuosa, trabalhadora do bem, trabalhadora dedicada, ou aquela pessoa que faz um trabalho tão consagrado, como o trabalho do Elias Sobreira lá em Recife, por exemplo. Como sofreu aquele homem com incompreensão? Como sofrem os missionários? Então tem uma coisa errada aqui. André Luiz sendo nós novamente aqui. Se tem tanto carinho assim, ele falou, como é que eu vi tanta gente sofrer? Aí ele fala, padres virtuosos, que eu tive contato no mundo, eram perseguidos. Ele disse assim, eu vi criaturas que tinham uma moral tão bem, tão boa, pessoas tão boas que eram caluniadas, sofriam assédio. Ele fala assim, sem relacionar as penas, ele está falando assim, todo mundo que ele conheceu aqui na Terra, sem relacionar os de minha intimidade, ele começou a recordar da história do cristianismo. Não era, porventura, cheio de exemplos disso? Os temperamentos, por muitos anos fervorosos na fé, haviam sido pasto de feras. Olha, os continuadores do Mestre foram vítimas de tremendas provações, e ele mesmo alcançara o Calvário em passadas dolorosas. O próprio Jesus teve o Calvário, os cristãos primitivos sofreram tanto. Como é que todo mundo que faz a obra do bem tem esse carinho, recebe esse carinho? Tem alguma coisa aí que não está fechando, né? E aí, mais uma vez, o Jerônimo, percebendo o que estava sendo falado ali, trouxe. Suas objeções mentais não têm razão de ser. Já para de pensar isso. Imediatamente. Eu já sei o que você está pensando, André Luiz. Eu já sei o que você está pensando, Ariadne, Socorro, Graciara, Valéria, Regina, todo mundo. Opa, peraí, não, bicho. Tu conhece muito religioso que sofre demais, e realmente os cristãos primitivos, aí ele fala aqui pra gente, pode parar de pensar. Aí olha só essa lição do Jerônimo, tá? Que espírito. A concepção humana do socorro divino
é viciada desde muitos séculos. Heteronomia de novo aqui, Bruno. Heteronomia, pessoal. A nossa compreensão do socorro divino é viciada por muitos séculos, porque a religiosidade há muito tempo está ancorada no processo de compensações e de castigos. Achamos que é castigo. Nós achamos que essas pessoas que são injustiçadas, elas estão sofrendo castigos, injustiças, efetivamente. Ó. A criatura pressupõe no amparo de Deus o protecionismo. Nunca ouviu falar, não? Pessoal, mas eu sou tão bom, eu faço campanha do Quilo, eu escrevo no blog, eu sou tão bom, por que Deus não me dá uma luz? Olha, essa pessoa que não faz nada de bem, só faz o mal, e você só vê essa pessoa se dar bem, por que eu sofro tanto? Precisa me falar, não escreva não, se você já deu esse chororô na sua prece, tá? Eu não quero saber, porque eu não estou aqui para ouvir chororô de ninguém, né? Bota a cabeça no travesseiro e pensa, até porque o Gerônimo vai acabar com o nosso chororô, tá? Olha o que ele fala. Espera perpetuidade de favores materialísticos. Nós esperamos isso do Cristo. Injustificável destaque entre os menos felizes. Ó, o que a gente espera? Favores materialísticos. Injustificável destaque entre os menos felizes. E dominação e louvor permanente. A gente quer ser reconhecido. A gente quer. Muitas vezes está no centro espírita fazendo um trabalho bacana, a gente quer que o dirigente goste da gente. E parece que muitas vezes, por mais que o trabalho que você faz, que é legal, parece que menos as pessoas gostam. Porque você se sente assim. Você quer que as pessoas, de alguma forma, reconheçam o teu trabalho. Mas, na verdade, você não trabalha para o reconhecimento. Quando você compreende isso, em alguns anos já que eu passei a compreender isso, às custas de muita conversa com um amigo meu que vocês conhecem, chamado Rossandro, ele fala, não espera reconhecimento nem recompensa. Muita gente nem entende o que você está fazendo. Continue servindo ao Cristo. E está aqui, ó. Costuma guardar serviço, estima e entendimento, mas desdenha servir, estimar e entender, quando não seja em retribuição. Estamos sempre esperando a retribuição. Somos criaturas milenares viciadas no processo de reconhecimento, de recompensas, da moral heterônoma da Igreja Romana, de outras igrejas, do pensamento primitivo de punição e de benefício. Gente, hoje não tem alisado, vocês já viram que está profundo, né? Mas eu vou seguir mais adiante, senão a gente não chega lá no povo, tá? Bom, o subsídio celeste traduz-se por benditas oportunidades de trabalho e renovação. Acabou. O subsídio, minha gente, é o trabalho. A nossa capacidade de trabalhar, a nossa oportunidade de trabalhar, a nossa oportunidade é que nos leva ao nosso caminho de evolução. É esse movimento que é a nossa grande recompensa. É preciso entender isso. Se descolar dessa ideia de que precisamos dessa recompensa, dessa batidinha aqui no ombro, desse reconhecimento das pessoas. Não vai ter. Não é isso, não. Você entendeu tudo errado, André Luiz, ele fala aqui. E como André Luiz somos nós, a gente está entendendo há muito tempo errado. Está na hora de mudar o que as pessoas hoje falam no mundo moderno de mindset. Está na hora de mudar o mindset. Está na hora de mudar o modelo mental. Porque enquanto predominarem na crosta planetária os impulsos de animalidade primitiva, os agraciados pela bênção divina serão, em maior parte, representantes do poder espiritual, os quais, de maneira alguma, ficarão isentos de testemunhos difíceis. Gente, se você é um representante do poder espiritual de Deus, num mundo no qual os impulsos da animalidade primitiva ainda é predominante, é hoje que você vai apanhar.
É óbvio. Gente, qual é a ordem de espírito que habita esse planeta? Porque Socorro adora essa parte aí da escala espírita. Predominantemente, nós temos espíritos aqui de que ordem? Vamos lá, estou aqui para interagir com vocês, deixei o textinho de lado. Auxiliadora, Miyoko, boa noite, Miyoko, um grande abraço, minha irmã. Paula, Carlos Martinez, falou do aborto. Me lembra no final para a gente falar, Carlos, tá? Mas é sim, o aborto é um atentado contra essa lei. É sim, falou muito bem. Fábio, dependendo do merecimento, terá mais ajuda. Falou lá atrás, Fábio. Qual é a predominância dos espíritos aqui nesse planeta, pessoal? Qual é? Espíritos da segunda ordem? Espíritos da primeira ordem? Como Jesus? E espíritos da terceira ordem. Imperfeitos. Isso aí, Dora. Espíritos imperfeitos da terceira ordem. E qual é a característica, pessoal, dos espíritos da terceira ordem? Para quem já estudou escala espírita comigo aqui, já deu uma boa estudada. Isso aí, Fábio. Terceira ordem. Lúcio, terceira ordem. E qual é a característica principal, pessoal, dos espíritos da terceira ordem? Predominância da matéria sobre o espírito. Está aqui, ó, dentro do texto de André Luiz, passando despercebido uma lição da escala espírita. O que o Jerônimo está dizendo aqui, que enquanto vivermos em um planeta de provas e expiações, onde a animalidade primitiva predomina, nós que nos propomos a nos tornarmos instrumentos, nos tornarmos homens melhorados, a impulsionarmos a nossa reforma íntima por meio do trabalho, vamos apanhar, pessoal. É triste isso, né? Mas é verdade. Não tem como, não. Isso não quer dizer que nós estamos nos jogando aos leões com os cristãos primitivos. Não precisamos. Mas nós vamos receber incompreensão, sim. Precisamos estar preparados para lidar com a incompreensão. Então, vamos seguir um pouco mais adiante para a gente chegar no pessoal, porque agora é a hora de apresentar os nossos queridos amigos. Então, André Luiz entendeu, se convenceu daquilo ali, entendeu o que significava autonomia e não heteronomia, e ele não tinha um blog do Bruno aqui para ler sobre isso, nem qualquer outro livro, mas ele já entendeu a lição que foi dada pelo Jerônimo, tá? Então, o Jerônimo continuou. Orientados por Jerônimo, o André Luiz, atingiríamos pequena cidade. Eles chegaram numa pequena cidade, numa casa humilde. E aí, em poucos minutos, eles entraram e viram um companheiro. Agora, nós vamos começar a apresentar os 5 companheiros que receberão a tarefa do desenlace. Os 5 amigos, que são os novos amigos, que são os amigos da vida eterna, que vão receber hoje, não hoje, mas vão receber apoio no processo de desenlace, tá? E o primeiro deles é o Dimas. O Dimas, pessoal, é espírita, é um médium que atende aos sofredores e necessitados, um médium muito dedicado, e ele mora numa casa muito humilde, nessa cidade, que é uma cidade pequena, uma cidade do interior, que provavelmente está entre o interior de Minas Gerais e o interior do Rio de Janeiro, Norte Fluminense. Jaime, você está inventando isso? Não. Vocês vão ver que aqui as coisas acontecem mais ou menos no raio do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Não só na cidade, mas naquele raio. Então, acredito que é por essa região, porque é uma cidade muito pequenininha, talvez em Minas, talvez lá em Lajes do Muriaé, no interior do Rio. Uma cidade pequena que não importa, André Luiz não quer dizer efetivamente onde é que é. Mas ele mora numa casa humilde, ele tem uma doença. A doença dele, como todos os outros estão enfermos, estão perto de desencarnar, é uma cirrose hipertrófica. Essa é a doença dele. E é um assíduo colaborador dos serviços de assistência.
O Dimas reencarnou, tem pouco mais de 50 anos. Ele tem um pouquinho mais de 50 anos e ele veio de nosso lar. Anota aí, tá, gente? Dimas, espírita, médium, trabalhador que atende sofredores e necessitados, mora num lugar bem humilde e veio de nosso lar para a Terra, tem um pouco mais de 50 anos. É relativamente jovem, né? Ele desenvolveu suas faculdades mediúnicas, tudo é muito dedicado. Então, eu vou ler mais uma partezinha aqui para a gente entender esse processo. Agradavelmente surpreendido, reparei que o doente se apercebeu da nossa presença, cerrou os olhos do corpo e enxergou-nos com a visão da alma e animou-se sorrindo. Ou seja, Dimas percebeu que eles estavam lá. Fechou os olhos do corpo físico e, por meio dos olhos da alma, ou seja, se desprendeu e começou a ver os nossos irmãos. Agora, pessoal, muita atenção nessa parte aqui. Vejam o desprendimento do Dimas. Esse espírito já entendia que ali tinham alguns amigos espirituais e porque o seu corpo estava muito fraco, ele tinha alguma facilidade de transitar entre o plano espiritual e o plano carnal. Ele fechou os olhos e já meio que o laço já estava um pouco suavizado. Então, por meio dessa sua versatilidade, digamos, ele foi capaz de pedir ajuda aos nossos amigos. E André Luiz aplicou um passe nele para o alívio do tecido conjuntivo, segundo André Luiz diz. O que é o tecido conjuntivo, pessoal? É um tecido de conexão, que é composto de matrizes extracelulares, são células e fibras. Ele fez aquilo ali para poder, porque, na verdade, essa função do tecido conjuntivo é uma função de ocupar os espaços entre os tecidos e nutre também os tecidos. O que ele fez com isso? Ele fez esse passe para poder aliviar um pouco as dores. E aí, André Luiz, nesse momento, viu que o abdômen do Dimas estava muito pesado. Ele estava com o abdômen muito pesado. Óbvio, ele estava com a cirrose, né? E aí, em seguida, Jerônimo explicou que os visitados seriam reunidos, que saiu dali e falou, olha, todo mundo que nós vamos visitar, esses 5, serão reunidos na casa transitória, vão para lá, para poder fazer um processo de transição. Digamos que durante o sono, esses espíritos serão conduzidos pela equipe para a casa transitória, e na casa transitória eles vão receber os devidos preparos para o processo de desencarne. Ou seja, eles não vão ser conduzidos para lá só quando desencarnarem. Agora está tendo reconhecimento, digamos, do terreno, uma apresentação de quem são os novos amigos. Depois, a equipe vai reunir todos 5 lá na casa transitória para começar o processo de desencarne. Então, de lá dessa cidade, a equipe se dirigiu para o Rio, meu querido Rio de Janeiro. Se tiver alguém do Rio de Janeiro aí, um grande beijo, um grande abraço. A cidade que eu morei mais de 16 anos, cidade que eu tenho muito carinho. E aí eu queria mandar um grande abraço para vocês. Pessoal, eles estão indo para o Rio. E aí ele fala que começou a volitar. E é interessante porque ele, quando descreve a volitação, André Luiz, ele diz que é um tipo de volitação que, mesmo quando a nossa tecnologia evoluir, mesmo quando a gente imaginar que a gente vai ter aquelas mochilas com propulsão, qualquer tecnologia que a gente use, ele fala, olha, não se compara a qualquer tecnologia que vocês vão poder ter aí, né, no curto prazo, porque o processo de segurança e tranquilidade e bem-estar na volitação é completamente diferente. Imagina, você está com... Eu acho que eu postei outro dia no meu canal do Telegram, lá no século XXI, por Jaime Ribeiro, eu postei uma mochila que o cara estava voando, né, as pessoas já se deslocando com esse tipo de propulsão. Aí você sabe, né, pode cair, pode bater, pode falhar alguma coisa, pode acabar com o combustível. Ele fala um pouco que
é maravilhoso a volitação e ele quer trazer para a gente essa, digamos, ele traz essa narrativa para nos encher também de vontade de um dia podermos volitar. Lembrando, por que eu estou falando isso? Lembrando que quando eles falam de espíritos mais evoluídos, eles até falaram aqui no livro que muitas vezes é permitido que o espírito que ainda não está preparado para habitar lugares melhores, ele visite regiões mais felizes para poder se estimular, né, ampliar a sua vontade para poder evoluir efetivamente, né? E aí André Luiz diz que estava louvando, estava com o pensamento lá no alto, e aí, gente, eles chegaram lá, chegaram no Rio de Janeiro numa casa compacta. E aí, chegando lá nessa nova casa, eles encontraram o nosso segundo irmão, de nome Fábio, que também é espírita, e apesar de não ser médium, é um amante da meditação, da espiritualidade, é uma pessoa extremamente espiritualizada. Ele morava num bairro pouco populoso no Rio. Aí você pensa, bairro pouco populoso. Nos anos 40, a Barra não tinha quase ninguém, mas é pouco provável que alguém estivesse já morando na Barra, porque a Barra deve ter sido começada a ser ocupada lá por anos 60, nem 70 não tinha quase nada, mas era um bairro pouco populoso. Eu não conseguia aqui interpretar quais eram as possibilidades da moradia desse nosso irmão, mas era um bairro que não tinha muita gente. E ele mora lá no Rio, esse bairro, tem uma idade um pouco madura, é o que o André Luiz fala, e a sua enfermidade é a tuberculose. Ele tem 2 filhinhos, o Fábio. Ele tem um filhinho de 6 e um filhinho de 8 anos. 2 filhinhos que ele tem uma ligação muito forte e que aqui ao longo do texto ele conversa bastante com as crianças sobre a proximidade do seu desencarne, inclusive falando para as crianças se dedicarem bastante, continuarem orando. Ele fala do evangelho no lar, o quanto o evangelho no lar é importante para a família deles. Fala para as crianças que enquanto eles vão se tornarem adultos, a mãe vai prover tudo o que eles precisarem. E explica, inclusive, que ninguém morre. Explica que logo em seguida, dependendo, inclusive, dos pensamentos dos familiares, eles vão se reencontrar e o papai vai estar muito bem, ele fala. Ele tem essa conversa com as crianças. E André Luiz ficou muito curioso, ficou muito compenetrado. Inclusive, nessa conversa, o próprio Jerônimo ficou quietinho, assistindo aquela cena do pai evangelizando os filhos e falando sobre espiritualidade. Isso mostra o quanto é importante nós falarmos sobre espiritualidade, mortalidade da alma, sobre a importância da conexão, sem o pieguismo, né? Tem que orar, você rezou? Tem que rezar para dormir, senão o bicho-papão vem pegar. Heteronomia, castigo. Tem que rezar para dormir. Você já rezou? Tem que explicar por quê. Tem que falar da espiritualidade de uma forma leve, tá? Não pode não, pessoal, esse negócio de bicho-papão, de mandar a criança rezar, senão ela vai ter pesadelo. Senão, vira o quê? Não rezou é castigo. Tem que explicar. Equilíbrio dos pensamentos, que ninguém morre com o corpo. Então, o próprio Jerônimo ficou muito entusiasmado com isso. E aí, já tinha 3 anos que eles faziam o evangelho em casa juntos, ele fala. E ele fala de Jesus, fala como Jesus morreu. E isso, gente, traz para todos nós uma lição importante. Muitos de nós nos furtamos muitas vezes de levar as crianças para o evangelho no lar. Porque as crianças são muito agitadas, porque só querem ficar no celular, porque as crianças não querem saber de... eu já ouvi até falar que a criança não acredita em nada disso. Gente, a criança vai acreditar no que falarem para ela, no que esclarecerem para ela, com o significado, com as coisas como efetivamente devem ser. Não é difícil explicar a espiritualidade para essa nova geração. Eles compreendem muito melhor do que cada um de nós. E aí, pessoal, aqui chega o ponto principal, o ponto ápice do nosso capítulo, quando o Jerônimo fala para o André Luiz, ó,
O Fábio não é um médium em tarefa, na tarefa vulgar do termo. É, porém, um homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior. E em razão disso, preste atenção no que eu vou falar agora, pessoal. Desde a juventude, tornou-se excelente ministrador de energias magnéticas, colaborando conosco em relevantes serviços de assistência oculta. E aí chega agora a parte importante, que eu queria destacar. Quem estiver anotando, anota. Vários mentores de nossa colônia têm em alta conta o seu concurso. O que é que isso significa, pessoal? Ei, Daniel, boa noite. Tudo vendo aqui, amigão? Gente, o que é que isso significa? Vários mentores de nossa colônia, de nosso lar, têm alta consideração com Fábio. Gente, o Jerônimo é mentor? O André Luiz é mentor? A enfermeira Luciana é mentora? O padre Hipólito, o ex-padre Hipólito, é mentor? São mentores, pessoal? Como é que André Luiz chama o Jerônimo? Estou vendo aí, você só dando boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ninguém quer responder, né? Assistente Jerônimo. E o Jerônimo diz que os mentores de nosso lar, têm em alta conta o seu concurso, o concurso do Fábio. Ou seja, não é à toa que esses espíritos foram designados para auxiliar o Fábio. Vou seguir um pouquinho mais. Olha só. Nosso irmão Fábio instituiu, desde os primeiros dias do matrimônio, o culto doméstico da fé viva, preparando a esposa, os filhinhos e outros familiares no esclarecimento dos problemas essenciais da compreensão da vida eterna. Ponto. Em virtude da perseverança no bem que lhe caracterizou as atitudes, sua libertação ser-lhe-á agradável e natural. Soube viver bem, para bem morrer. Olha, Fábio, a rigor, olha isso aqui, gente. Não precisava apoio para a fé que nutria. Vamos-nos, chamou o assistente Jerônimo, né? Jerônimo falou, vamos embora daqui, porque o Fábio nem precisa de ajuda, meu amigo. Tá tudo bem. Vocês entenderam de quem a gente está falando? João Kleber falou, são leis de sintonias e afinidades. João, tem uma coisa aqui maior. Uma coisa maior. Tá? Quando ele fala que mentores têm conta, alta conta com o Fábio, quer dizer que esse espírito não tem só ali. Você tem toda a razão. Sintonia e afinidade. Mas tem uma coisa aqui maior. Que tem a ver com o que você está falando. Eu vou falar maior depois. Daqui a alguns 5 minutos você já vai saber do que eu estou falando, tá? Vamos lá, vamos seguir. Bom, Jerônimo chamou todo mundo, estava na hora de partir, que foram para outro lugar, para conhecer uma outra pessoa agora, tá? Uma outra pessoa que é a nossa irmã Albina, que é a próxima apresentada dos nossos amigos. A irmã Albina, e eu vou pegar aqui a apresentação dela para ler para vocês, que é a nossa terceira, né, se não me falha a memória, não é isso? É a terceira, irmã Albina? É sim, né? Bom,
A irmã Albina é filiada a organizações superiores de nossa colônia espiritual. Tem inúmeros admiradores em nossa esfera de ação, pelo muito que vem fazendo na esfera do Evangelho. Eu tenho que voltar aqui um pouco para dizer onde ela estava, né? Perdão, pessoal. Tenho que falar aqui para vocês quem é a irmã Albina. E aí eu me perdi aqui no texto e esqueci de passar esses detalhes para vocês. Eles vão agora para a apresentação de mais um irmão, tá? Irmã Albina. A irmã Albina é presbiteriana. A atividade dela é uma educadora da criança e da juventude no ideal cristão. Também mora no Rio de Janeiro, só que isso numa área elegante, no bairro nobre do Rio de Janeiro. É uma idosa em idade avançada. Ela tem uma doença no coração. E aí, essa particularidade dela é que é muito especial. Ela tem inúmeros admiradores na esfera, em nosso lar. Tem muitos admiradores em nosso lar pelo muito que vem fazendo na esfera do Evangelho, que eu acabei de ler aqui para vocês. Ou seja, ela, apesar de ser presbiteriana, ela tem um trabalho, um serviço muito importante com os jovens e é muito querida. Maior do que querida, pessoal. Espera. Ela é filiada a organizações superiores de nosso lar. Vocês já entenderam o que eu estou falando? O Fábio, que tem os mentores têm alta conta para com o trabalho dele. A Albina, que é um espírito que está filiado a organizações superiores de nossa colônia espiritual. Talvez organizações superiores. O André Luiz não está ainda conectado a essas organizações superiores. E aí, ela é presbiteriana. André Luiz traz uma narração para a gente. Mais uma vez, maravilhou-me a grandeza da fraternidade legítima, imperante na vida superior. Não se buscava o rótulo das criaturas. Não se cogitava em sentido particularista de títulos religiosos ou sociais. Ou seja, não importa a religião. Nós temos aqui uma presbiteriana que faz parte de uma organização superior lá em nosso lar. E ela está aqui, reencarnada como presbiteriana. Muitas vezes a gente acha que os espíritos iluminados só reencarnam no ambiente espírita. E eu estou muito curioso para conhecê-los, porque conheci poucos, né? Tive a graça de conhecer nosso querido Divaldo, tivemos a graça de ter o nosso Chico agora há pouco. Tem tantos outros que não são tão conhecidos também. Mas com certeza existem, como nós vimos lá atrás também, inúmeros espíritos de outras religiões que estão aqui encarnados em missão para fazer o bem. Então, o assistente Jerônimo aproximou-se da Albina, que tem um problema do coração, colocou a destra na Albina, lembra de novo a destra aparecendo aqui como mão da bênção, que nós vimos e fomos buscar lá na sabedoria judaica do porquê que se usa a destra aqui toda vez. E aí, quando o Jerônimo coloca a mão em posição de mão, coloca a destra na cabeça dela, o semblante da Albina se ilumina todo com aquele contato da mão do Jerônimo, e ela fala assim para uma das pessoas que estavam com ela. Ela estava acompanhada de 2 pessoas lá na sala. Eunice, traz a minha Bíblia. Ela pediu a Bíblia. E aí, na verdade são 2 pessoas, é a filha dela. Aí ela falou, mamãe, descanse. Ele falou, não, eu quero ler a palavra do Senhor, porque ler a Bíblia me revigora, me dá um contentamento de espírito. E ela trouxe a Bíblia. E o que aconteceu? Aqui tem uma coisa muito especial, gente. Eu já falei, trouxe esse ponto aqui para o pessoal lá do estudo de pensamento e vida lá da instituição que eu faço parte aqui em São Paulo, que é um ensinamento importante aqui, tá? Ele fala assim, a respeitável anciã assumiu adequada posição para a leitura, né?
recostou-se entre os travesseiros, pegou o óculos e pegou firme o testamento divino. Quando ela abriu a Bíblia, Jerônimo ajudou-la a abrir. Jerônimo como espírito. E Jerônimo escolheu o lugar que tinha que abrir, sem que a interessada nem percebesse a cooperação. E aí, meus amigos, olha só, tem uma coisa aqui que a gente precisa refletir, tá? Quando vocês vão estudar o Evangelho, quando vocês vão em casa abrir o Evangelho, abrir um livro de mensagem, não se fala abra aleatoriamente, não é? Vocês já passaram por isso? Não, pode abrir que a mensagem parece que vai calhar. Não acontece isso? Essa mensagem foi para mim. Eu não estou falando daquele evangelho no lar, daquela família que está meio tritada, que a gente fala, que quando chega a hora você abre, vê aquela mensagem, e aí você olha para tua esposa, olha para o teu filho, olha para tua mãe, olha para o teu irmão e faz aquilo lá, o quê? E não fala mais nada. Aquele quer dizer, essa é para você, não é? Esquecendo que toda vez que a gente pensa isso, é porque é para a gente mesmo. Já aconteceu com vocês? Está no Evangelho e a pessoa fala assim, é para você, Rose, essa aqui, ó. Essa aqui é para você, Dinaldo. Dinaldo chegou agora aí, hein, Dinaldo? É para você. É para a gente. Mas aqui, gente, tem um ensinamento importante, porque durante muito tempo a gente escuta isso na casa espírita e a gente não acredita, a gente acha que é superstição das pessoas até mais antigas na doutrina espírita. E não é. André Luiz mostra aqui que quando a irmã Albina foi abrir o seu livro, o assistente Jerônimo abriu para ela na página que era importante. Ou seja, os espíritos, pela sua capacidade, lembra lá de novo da escala espírita, seu poder em fazer o bem, eles são capazes de fazer esse tipo de coisa. Abrir, ler de forma diferente, mexer, manipular um organismo físico como nós ainda não conhecemos. E aí o Jerônimo abriu para ela, no capítulo 11 do Evangelho de João, na parte de ressurreição de Lázaro. E aí, pessoal, eu não vou ler, mas eu queria que depois vocês fossem dar uma olhada no capítulo 11 da ressurreição de Lázaro, para vocês se conectarem com esse conteúdo. Em resumo, o Jerônimo trouxe uma mensagem para a nossa querida Albina, falando sobre ninguém morre. Quem está em Cristo, vive em Cristo. Então, a ressurreição de Lázaro significa para nós que a vida continua. Estou falando da parte simbólica, em especial os dizeres que tem lá nessa passagem do Evangelho. Depois deem uma olhada lá, porque pelo tempo, eu não vou esticar muito hoje, eu não consigo fazer esse aprofundamento, eu posso voltar na próxima semana, se vocês quiserem, vocês deixem nos comentários de hoje, não aqui no chat, nos comentários, a gente pode voltar e fazer uma análise da parábola do Lázaro, tá? E aí, continuando, o assistente começou a conversar e explicar para a equipe, explicar para André Luiz, para a equipe, que a irmã era muito dedicada, bondosa e etc. Gente, houve aqui uma outra visita. Quando eles estavam lá lendo a Bíblia, entrou uma entidade lá no salão, e aí essa entidade apareceu, que era uma entidade que estava acompanhando ela, a irmã Albina, fazendo a proteção, e falou, olha, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui, falou para o Jerônimo, né, para cuidar dela, mas existe um pedido de prorrogação. Gente, quem não foi lá dentro ainda, lá na frente,
Anota essa parte também, que a entidade dá essa dica para o Jerônimo. Houve um pedido de prorrogação em favor da Albina, e tudo indica que o seu desencarne será adiado por mais alguns meses. Mas Jerônimo falou, ok, todo dia eu vou dar uma passadinha aqui para ver como estão as coisas, mas eu vou embora. Olha, existe aqui, a entidade falou para o Jerônimo que existia um pedido para a prorrogação do tempo de encarnação da nossa irmã. É importante vocês anotarem isso, porque daqui a 2 semanas nós vamos estudar sobre esse tópico, sobre as preces intercessórias, tá? Então vamos seguir mais adiante. Então, eles saíram lá da visita da Albina e chegaram em outro lugar, né? Esse lugar que eles chegaram agora era um hospital. E quando ele chegou no hospital, André Luiz ficou muito surpreso, porque ele viu que tinha uma grande quantidade de espíritos trabalhando no hospital. E havia tanta atividade na parte carnal, aqui no mundo carnal, como no mundo espiritual. Ele viu muitas equipes trabalhando, tanto quanto as equipes daqui do plano físico, existiam equipes lá do outro lado. Então, e também existiam alguns, digamos que, a gente vai ver depois, mas a gente viu que também tinham outros doentes que ficavam ali obsidiando aqueles doentes. Mas como o Jerônimo não olhou para lugar nenhum, o André Luiz seguiu focado, não quis saber o que estava acontecendo ali. E eles foram atravessando o corredor e chegaram lá no lugar que eles precisavam chegar. A maioria dos leitos estavam ocupados. E aí tinham os enfermos deitados. E muitas vezes ao redor dos enfermos tinham alguns que estavam ali para defender, uma defesa aos enfermos, uma proteção, e outros que não eram exatamente para isso. Existiam entidades que estavam ali acirrando a perseguição a esses espíritos. Muitas vezes você tem doentes que estão extremamente obsidiados. Por isso que é tão importante, pessoal, quando nós estivermos em hospitais, que nós nos mantenhamos em prece. É muito importante a prece lá dentro do hospital. É importante a gente se conectar. Como diz Jerônimo aqui para eles, olha, não dispersem a atenção com o que vocês estão vendo. Então, passou-se algum tempo e eles chegaram no nosso quarto irmão. O nome dele é Cavalcante, ele é um católico, mas é abnegado e ele tem uma conta muito grande, ele tem um serviço ao próximo muito valioso, ou seja, ele tem um trabalho muito grande junto de serviço a entidades que amparam o próximo. Também é no Rio de Janeiro, por isso que eu falei aquela coisa lá dentro, assim, possivelmente porque está perto, né? E aqui também é um possivelmente, perdão, ele não fala aqui a cidade efetivamente, mas pelo deslocamento e pelo... André Luiz não fala em tempo de deslocamento, quando é longo, quando ele muda de cidade, ele fala, então eu quero crer que também é por lá. Esse espírito tem uns 60 anos e também veio de nosso lar. Cavalcante tem um pouco mais de 70 anos e veio de nosso lar. Agora estavam com a doença no duodeno e no apêndice. E lá, junto com Cavalcante, existia uma entidade que estava cuidando dele, chamada Bonifácio. E era um espírito que estava acompanhando ele nesse processo da doença. Você vê que ele não estava sozinho. Já tinha gente lá, tinha espíritos esclarecidos lá, que estavam de proteção, mas ainda assim, por ordem dos mentores de nosso lar, essa equipe veio aqui para ajudá-lo no desenlace. E aí tem uma coisa que André Luiz fala aqui, é que o Cavalcante, anota de novo aí, tá, gente? Que eu estou falando a linha, toda vez que eu estou falando anote, é para fazer a linha de tudo. É que esse espírito possui grande círculo de amigos pelos seus dotes morais. A existência dele, pelos seus dotes morais, ele tem um grande círculo de amigos. Ele teve uma existência de muito sacrifício. Muito sacrifício. E ele trabalhou com várias
entidades que eram indigentes, né? Ele tem um trabalho muito grande no campo do bem. Mas, como ele não tem muito apego às coisas materiais também, ele foi abandonado pelos seus parentes. Ele não tem contato algum com seus parentes. Ele foi abandonado pelos familiares. E, gente, exatamente pela sua renúncia à riqueza e essas coisas, ele foi abandonado e foi completamente abandonado pelos familiares. Mas não foi desamparado pela providência divina. E como é que a gente sabe disso? Está aqui o Bonifácio para falar isso, que já estava lá. E está aqui o André Luiz, junto com Jerônimo, que chegaram para poder ajudá-lo. Mas o Bonifácio tem encontrado muita dificuldade para deixar o Cavalcante tranquilo. Está difícil, porque o Cavalcante ainda está ligado aos parentes. Mesmo os parentes tendo se desligado dele, ele ainda se encontra muito conectado aos parentes. E aí o Bonifácio continua, né, que ele fala sobre esse apego que ele tem com os parentes, e esse apego ao plano material, esse apego a esses parentes, a essa turma que o abandonou, é que tem trazido muito trabalho para o plano espiritual. E o Jerônimo falou, olha, nós entendemos a luta, e o grande problema aqui do Cavalcante é o seguinte, apesar de ser uma pessoa muito boa, ele tem deficiência no campo da fé. E por mais que você seja uma pessoa boa, por mais que você tenha todos os atributos da alma muito, digamos, bons atributos, se você tem um problema de conexão com a fé, se você não tem deficiência na educação da fé, você vai encontrar alguns problemas nesse processo de desenlace. E ele explica depois por quê. Tem até uma parte nesse livro que eu gosto muito, que ele fala assim, a fé sem obras é igual a obra sem fé. Muitas vezes a gente desdenha um pouco sobre isso. A gente desdenha, acha que não precisa se conectar. Precisa sim, gente. Fidelidade a Deus é uma das grandes fortalezas que nos sustenta nesse mundo. Afinal de contas, a gratidão da criatura para o Criador é muito importante. Então eles seguiram, se despediram do Bonifácio e foram lá para a visita da nossa quinta amiga, da nossa quinta visitada. Então ele fala aqui, vou ler, porque tem uma coisa muito interessante que vai acontecer aqui agora. Transcorridos escassos minutos, ganhávamos o pórtico de notável, simples e confortável edifício, em que se asilavam numerosas criancinhas em nome de Jesus. Tratava-se de louvável Instituto Espírita Cristã, onde se sediava compacta legião de trabalhadores. Bondoso ancião recebeu-nos afavelmente, reconhecia o jubiloso. Achava-se ali Bezerra de Menezes, o dedicado irmão dos que sofrem. Abraçou-nos um a um com espontânea jovialidade. Pessoal, Bezerra estava lá. Bezerra, em pessoa, estava lá nesse local, nesse orfanato, onde eles foram visitar a nossa quinta pessoa, nosso quinto amigo que estava faltando aí para ajudar no processo de desencarnação. Eu quero uma surpresa boa dessa. Eu quero visitar um lugar e encontrar com Bezerra. Vocês não queriam encontrar com Bezerra, não? Vocês não queriam chegar no lugar, de repente, trabalhando e, meu Deus, encontrar com Bezerra? Quem queria? Fala aí para mim. Você queria, Rose? Queria, Valéria? Isabelle? Você queria encontrar com Bezerra de Menezes? Fátima? Ó, a Isabelle falou que concordo com o irmão. Concordo com o irmão. Também sou cristã evangélica e, como leio muito a Bíblia, vejo algumas passagens que não descartam os seus ensinamentos. Além de que tenho muitas visões dormindo ou acordada. Bacana, Isabelle. Muito lindo seu depoimento, viu, Isabelle? É uma compreensão de muita lucidez espiritual sua, tá? Pois é, Simone. Imagina,
Você está andando ali, dando um rolê, vou lá fazer um trabalho, hein, Leusa? Bezerra de Menezes. Tá lá. E vamos lá para você ver o que vai acontecer aqui. Eu fiquei felizão quando eu vi isso. Eu digo, eu também quero encontrar o Bezerra. E aí, o que acontece? Que o Jerônimo ouviu as explicações. Aí o Jerônimo começou a explicar para o Bezerra o que eles estavam fazendo ali. Aí o Bezerra, já esperávamos a comissão. Bezerra falando. Eu já falei quem era Adelaide? Não. Peraí, deixa eu falar primeiro quem era. É Adelaide. Eles chegaram lá para visitar a Adelaide. A nossa quinta irmã chama-se Adelaide. Ela é espírita, como vocês viram, é dirigente de um orfanato e é médium. A cidade eu não sei qual é, talvez seja no Rio, não dá para saber. Ela já está bem idosa e ela está não acompanhada pela filha, não acompanhada por duas entidades, não acompanhada dos filhos. Ela está sendo acompanhada por nada mais, nada menos do que Bezerra de Menezes. E tem duas jovens iluminadas que estão ali com ela. Mas, gente, Bezerra está no leito dessa mulher enquanto ela está prestes a desencarnar. Precisa falar mais alguma coisa? Precisa falar de quem se trata? Precisa falar da ligação que existe entre essas entidades? Não precisa, né? E daí, pessoal, depois vocês leiam com atenção, porque Bezerra traz uma série de ensinamentos aqui. Ele fala sobre a preparação da alma para o momento do desenlace, para o momento da passagem para o plano espiritual. Ele traz essa situação. E ele vai narrando uma série de coisas. Ele fala assim, ó, a Adelaide sempre foi leal discípula do mestre dos mestres, de Jesus. Apesar das dificuldades, dos espinhos e aflições, perseverou até o fim. Ou seja, gente, não tem vida mole para quem é cristão, para quem está trabalhando no bem, num plano difícil como esse. Está aqui. As Bezerra estava lá. Injustiçada pelos homens, não é? Perseguidas, recebendo espinhos, aflições, mas tinha a assistência divina. Aí ele continua, a digna senhora, após olhar demoradamente delicados ramos de rosas que lhe ornavam o quarto, entrou em oração. Adelaide começou a orar. E de sua mente equilibrava emanavam raios brilhantes. Ela não enxergou a equipe do Jerônimo, do André Luiz. Ela só enxergou Bezerra de Menezes. Olha a ligação que essa entidade tinha com o Bezerra para enxergar apenas o Bezerra. E o nosso querido Bezerra ainda a conforta e fala assim, olha, eu sei que você está resistindo em passar para o outro lado, mas não se preocupe. As crianças que você vai deixar aqui, porque ele estava com pena de quem ia cuidar dos órfãos. Ele falou, as crianças que vão ficar aqui podem ser cuidadas pelos seus sucessores, por tantos trabalhadores do bem que aqui estão também. Não se preocupe que o seu trabalho vai ser continuado. E aí tenta explicar para ela da importância, fala do quanto ela é querida por ter servido ao Cristo. Bezerra dá uma lição incrível, gente. Fala para ela uma série de coisas. E aqui, ó, depois que o Bezerra falou tudo para ela sobre o seu dever cumprido, André Luiz nos traz de volta. Logo em seguida, pequena auxiliar do Instituto quebrou o colóquio espiritual, abrindo a porta, inesperadamente e anunciando visitas. Dona Adelaide, em face das circunstâncias, centralizou a mente no círculo dos encarnados, ou seja, acordou. Estava dormindo e tendo a visão e conversando com Bezerra, voltou para receber as pessoas. E aí, olha isso aqui, pessoal. Olha que interessante, tá? Finalzinho do capítulo. Parágrafo final. Leiam comigo. O venerando médico, Bezerra, dos infortunados, passou a entender-se com Jerônimo acerca de vários problemas que diziam respeito à nossa missão, enquanto nos retirávamos discretamente
proporcionando-nos maior liberdade à permuta de ideias. Eu achei interessante esse trecho, pessoal, porque nesse momento, Padre Hipólito, André Luiz e Luciana saíram de perto do Bezerra e do Jerônimo e deixaram só os dois conversando. E aí tudo indica aqui para mim que são espíritos pares ali, são benfeitores de uma mesma ordem de grandeza espiritual. Bezerra, que nós já sabemos da sua grandeza, que já foi inclusive convidado para ir para outras esferas, mas que recusou porque quer continuar se dedicando à humanidade, fica conversando com Jerônimo e humildemente, André Luiz, que somos nós, olha assim e fala, é melhor eu deixar eles conversarem de uma forma mais profunda sobre isso aqui. E aí, eu aproveito agora, depois desse ponto, para esclarecer o que eu tinha prometido a vocês para falar sobre os obreiros da vida eterna. Diferente de todos os outros livros, como falamos, que trazem no título a estampa sobre quem são os obreiros da vida eterna, esse livro não. Os obreiros da vida eterna não são apenas os obreiros, os 4 obreiros que estão aqui nessa missão. O André Luiz, o irmão Hipólito, o assistente Jerônimo e a enfermeira Luciana. Então, Valéria, que estava muito curiosa, Socorro, que estava muito curiosa, o Bruno, que participou dessa conversa comigo antes de eu começar esse programa, quando eu falei para ele sobre esse título do livro Obreiros. Eu fiz essa pergunta a ele pelo WhatsApp. Ana Couto, todo mundo que está aqui desde o início, todas as pessoas que nos acompanham, quem são os obreiros da vida eterna, então, se não são só essas 4 pessoas, pessoal? Simone, todo mundo aí, para a gente ir para o final agora aqui. Fátima, Fábio, eu não sei se o Fábio conseguiu assistir os primeiros. Ó, o Jorge Kleber perguntando se a gente conheceu o Pastorino. Claro, de Minutos da Sabedoria. Tem, inclusive, um livro muito bacana, Jorge, do Pastorino, que não está perto da minha mão, não, que se chama Técnicas da Mediunidade. É um livro raro, um livro bem difícil de ser achado. Está ali, na próxima semana eu mostro para você, tá? Quem são os obreiros da vida eterna, pessoal? Se não são esses 4, quem são os obreiros? Que é uma coisa que eu venho falando há tanto tempo para vocês. Então vamos lá. Ninguém ainda falou, ninguém ainda descobriu. Essa é a grande diferença desse livro. Neste livro, os obreiros da vida eterna não são apenas os trabalhadores principais que protagonizam a missão desse livro maravilhoso, que é o assistente Jerônimo, André Luiz, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e quem mais? Deixa eu ver se vocês responderam aqui para eu responder, se vocês ainda não responderam. Não, ninguém falou nada. Então eu vou revelar para vocês. Obreiros da vida eterna. Além deles, Asclépios, Albano Metelo, irmão Cornélio, irmão Gotuso, Zenóbia, a criança que chega com a idosa no capítulo 9, vocês lembram? Lembram da criança que quando entra com a mãezinha já bem doente, saúda Zenóbia como se fosse um adulto, como se fosse um conhecido de longas datas? Obreira da vida eterna, criança. Além de quem mais? Dimas, Fábio, Albina, Cavalcante, Adelaide, Bezerra e tantos outros que participaram e estão estruturados aqui nesse livro. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: e nós? Somos obreiros da vida eterna? Somos merecedores de intervenções carinhosas das altas esferas, dos mentores das grandes organizações do plano espiritual, por causa da tarefa que nós estamos desempenhando aqui
no campo do bem na terra, estamos fazendo o suficiente com aquilo que nos foi designado, com aquilo que nos foi incumbido de ser feito, para que no plano espiritual os nossos amigos queridos tenham o devido carinho para cuidar de nós, como esses irmãos, o Dimas, o Cavalcante, o Fábio, a Adelaide, a irmã Albina. Temos esse carinho? Pessoal, os obreiros da vida eterna são todos aqueles que estão interligados pela tarefa do bem, por laços desconhecidos do processo de afinidade corriqueira. É o laço que nos liga aos nossos irmãos que estão na lide do bem. É o laço que ligam os cristãos que estão agora a esclarecer as mentes que se atormentam no momento, pregando as armas, a proliferação das armas no mundo, a intolerância religiosa, intolerância política, intolerância emocional, aqueles que pregam a fraternidade, que socorrem o irmão com fome, que esclarecem os enganados, que brigam pela união de todos. Esses são os obreiros da vida eterna. Aqui nós temos muitos que aparecem no livro. Os obreiros são essas entidades interligadas e que contam com altíssima consideração no alto pelo serviço que executam no campo do bem. Se eu sou um obreiro, se você é um obreiro da vida eterna, se nós somos obreiros da vida eterna, talvez o nosso coração e a nossa consciência nos diga. Mas eu rogo a Deus, com muito carinho, com muito afeto, que aqui, nesse estudo, se você está agora assistindo online, ou se você vai assistir depois, porque algum amigo meu lhe mandou, ou porque o algoritmo do YouTube escolheu para você e do Facebook para que você assista, mas eu rogo a Deus para que mesmo quem ainda não tenha se tornado, que seja eu, qualquer um de nós, um obreiro da vida eterna, nós possamos nos tornar, a partir de agora, um obreiro da vida eterna. Para podermos contar com esse afeto dessas entidades maravilhosas que esperam que nós possamos dar o nosso melhor por esse mundo. É importante que possamos nos tornar esses obreiros da vida eterna. Nos juntarmos a eles, para recebermos também esse concurso de entidades. E quem de nós aqui não já deve ter uma série de amigos que já se desenvolveram tanto e que estão por lá na torcida para que possamos nos tornar pessoas melhores, logo ali. E no momento, encontramos uma oportunidade magnífica de servir, que é o momento da pandemia, o momento da discórdia, da polarização que o mundo tem vivido. É um momento de oportunidade para que os obreiros da vida eterna possam fazer diferença. Do lado de lá, alguns espíritos das esferas superiores estão contando com o nosso concurso. Então, que Jesus abençoe a todos vocês. Espero que vocês tenham se conectado espiritualmente hoje com o estudo de uma forma muito sublime, muito afetuosa. Compartilhem esse vídeo com os seus amigos, compartilhem esse estudo, leiam o livro, ou acompanhem a radionovela que eu adoro lá do Irmão Jericó, do canal do Grupo Jericó.
ou peguem um livro emprestado, façam qualquer coisa, mas não deixem de ler essa obra magnífica. Estimulem a instituição espírita de vocês a fazer o estudo da série André Luiz, obviamente, sempre à luz de Allan Kardec. Sempre à luz da codificação. A Vânia aqui está falando, obreiros somos aqueles que trabalham também dentro, não só fora. Muito bem, Vânia. É isso mesmo. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Um grande abraço a todos vocês, obreiros da vida eterna, alunos de Asclepios. E na próxima semana tem mais. Agora que todo mundo já sabe quem são os obreiros, agora fica mais fácil. Pessoal, grande beijo. Fiquem com Deus. Bom finzinho de feriado. E não esqueçam, vão lá agora no canal do Bruno Tavares, no blog do Bruno Tavares, que vocês vão adorar o conteúdo desse cara, que eu sou fã do trabalho dele. É o espiritismo raiz mesmo, espiritismo profundo. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.